Romanos capítulo 5, versículo 12 diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Paulo trazendo um relato daquilo que houve lá no Éden, a questão do pecado de Adão, que agora envolve todos aqueles que vêm depois dele, todos que nascem depois de Adão nascem debaixo desta condenação, desta sentença, debaixo do pecado, e consequentemente a morte está presente. E é interessante nós observarmos isso porque o pecado de um só homem acabou afetando todos quantos vieram depois dele. Ou seja, o pecado de um afeta a todos de alguma forma. O pecado meu pode afetar o irmão do lado. O pecado meu aqui pode afetar um irmão do outro lado. O pecado de alguém lá distante pode afetar a minha vida aqui. De alguma forma nós somos afetados pelo pecado. Paulo dizendo, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então nós temos que analisar isso aqui no contexto de, primeiro, o pecado é real, ele existe. Segundo, eu tenho que viver uma vida longe do pecado. Terceiro, a questão do pecado precisa ser tratada. Ou seja, o pecado não pode ficar impune. O pecado ele não pode ficar ou na minha vida, ou na igreja, ou em qualquer parte que seja, sem ser tratado, sem ser combatido. O pecado precisa ser tratado, porque o pecado de um, ele afeta a todos. No livro de Josué, nós vemos sobre o pecado de Acã. Josué capítulo 7, a partir do versículo 1, está escrito assim: e transgrediram os filhos de Israel no anátema. Observa que o texto não vai dizer que foi Acã que transgrediu. O próprio personagem aqui, Josué, ele diz: e transgrediram os filhos de Israel no anátema. Aí ele vai dizer: porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Ou seja, o erro de Acã, o pecado de Acã acabou caindo sobre os filhos de Israel, sobre o povo de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, do lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Ou seja, Israel está indo para uma peleja, Israel está indo certo que somente com um grupo de poucos homens, poucos mil homens, 2, 3.000 homens, eles iriam conseguir a vitória, eles iriam conseguir destruir Ai. Mas acontece o contrário. Por causa do quê? Por causa do versículo 1. Transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema e a ira do Senhor. Esse é o problema. Quando há pecado, Deus fica irado. Nós não podemos dizer que há pecado e está tudo bem, que Deus está aceitando. Muito pelo contrário. O pecado, ele provoca ira em Deus. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Versículo 5. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram desde a porta até Sebarim, e os feriram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então nós vemos que verdadeiramente o pecado de um, ele afeta a todos. Israel sobe para pelejar contra Ai e não consegue pelejar contra Ai, é derrotado. Então nós temos que tomar cuidado com o pecado. Nós temos que tomar cuidado com o pecado, porque se nós brincarmos com ele, infelizmente, nós vamos receber a derrota, nós vamos receber a derrota, nós vamos receber a ira de Deus, nós vamos receber, infelizmente, estaremos nas mãos do adversário. O adversário vai fazer o que ele quiser, se nós
não erradicarmos da nossa vida o pecado. Porque o pecado ele traz a ira de Deus contra nós e nos deixa abertos aos ataques de Satanás, aos ataques do demônio. Versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem puseram. Mas olha, o pecado foi de Acã, mas acaba afetando a toda uma nação. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. O pecado de um trouxe maldição para todos. Não serei mais convosco. Observa isso, Deus dizendo: não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Então nós precisamos tirar o pecado do nosso meio. Nós precisamos viver uma vida que agrade a Deus. Nós precisamos viver uma vida que engrandeça ao Senhor. Nós precisamos viver uma vida que verdadeiramente o nome de Deus seja glorificado. Porque se nós vivemos no pecado, não somente a nossa vida ela vai por terra, não somente a nossa vida será afetada, mas também pessoas que estão ao nosso redor serão afetados. No livro de 2 Samuel, no capítulo de número 12, a partir do versículo 7, então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, a Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. O pecado que Davi cometeu com Batseba, o pecado do adultério, depois o homicídio contra a vida de Urias, trouxe dentro da casa do próprio Davi morte, violência, ódio, ira. A sua filha, ela foi estuprada pelo próprio irmão. Ou seja, o pecado de Davi, as consequências para dentro da sua própria casa foram terríveis. Então nós precisamos pensar um pouco, nós precisamos analisar um pouco a questão do pecado, precisa ser tratada assim. Porque se em Romanos 5 e 12, Paulo diz que por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem, não foram por N homens, foram por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. Assim todos, sem exceção, todos pecaram. Em Romanos 3, Paulo vai dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É claro que nós temos a graça do Senhor, é claro que nós temos hoje o Espírito Santo em nosso favor, trabalhando para que nós venhamos viver uma vida que engrandeça a Deus. Mas nós não podemos, de forma nenhuma, negligenciarmos a questão do pecado. Nós não podemos negar que o pecado de um ele acaba afetando direto ou indiretamente, de alguma forma, todos que estão ao redor, todas as pessoas, sem distinção. Ele pega grande, pega pequeno, pega rico, pega pobre, pega sábio, pega indouto, não importa o pecado, ele pega e ele gera a morte, é gerador de morte. E justamente por causa de um homem, entra o pecado no mundo. Por causa disso, todos pecaram. Então nós precisamos tratar verdadeiramente a questão do pecado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5. A partir do versículo 1, Paulo vai tratar aqui da igreja. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Ou seja, o pecado não estava causando tristeza nos crentes da igreja de Corinto. Se o pecado não está causando tristeza em nós, alguma coisa está de errado conosco. Se o pecado não está trazendo em nós dores,
para querermos buscar uma solução. Nós estamos com problema e nós estamos caindo da graça, isso é, se já não tivermos caído. A fornicação estava na igreja. Eu não estou dizendo o mundo, eu estou dizendo na igreja. Dentro de uma igreja local, a igreja de Corinto. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente que tal ato praticou. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O que Paulo está dizendo, vamos expulsar esta pessoa de dentro da igreja, para que pelo menos ela reconheça o seu pecado, para que ela volte para Deus. Ela vai passar por um tempo de sofrimento, mas isso vai trazer para ela, vai gerar arrependimento, e ela vai se voltar para Deus, e a alma vai ser salva. Ou seja, se o pecado não for tratado, as pessoas vão continuar pecando dentro da igreja. E como está no texto, não vão sentir nada, vai estar tudo bem, não, é só um pecadinho, não. Deus perdoa sim, Deus perdoa, mas tem consequências. Tem consequências. E quanto mais a gente peca, mais nós estamos na mão de Satanás. Seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Está aqui, não precisa ser muito, basta um pouco de fermento e toda a massa é levedada, é cheia da maldade, do engano. Toda a massa é contaminada, basta um pouco de fermento. É o que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, um pouco só de fermento faz levedar toda a massa. E isso, Paulo ainda falou para a igreja da Galácia, Gálatas capítulo 5, versículo 9. Olha o que Paulo vai dizer também para a igreja dos Gálatas. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Basta um pouquinho só para levedar, para contaminar, para estar ali enchendo toda a massa. Então nós precisamos tratar da questão do pecado, nós precisamos verdadeiramente estar extinguindo, estar fazendo das nossas vidas uma vida de santidade, uma vida de santificação e combatendo o pecado, porque o pecado de um, infelizmente, o pecado de um, ele afeta a todos. Que Deus abençoe.